Queridos e amados irmãos, quero nesta noite vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Este que vos fala é o pastor Rubens Silveira, presidente da Assembleia de Deus em Olinda 2, Ministério de Madureira, situada à rua José Pires Ribeiro, número 188, no bairro de Olinda, no município de Nilópolis, no estado do Rio de Janeiro. Mando também um abraço aqui da minha querida esposa, pastora Sheila Carneiro Silva Silveira. Meus irmãos, ainda estamos vivenciando esses dias em que os trabalhos estão sendo realizados com maior ênfase pela internet, nossos cultos online. Alguns municípios, alguns estados já está havendo gradualmente a liberação dos irmãos e os trabalhos na igreja. Aqui em Nilópolis, a informação que temos é que a partir do dia 14, em princípio, será liberado pelo prefeito, para que possamos então tomando algumas medidas, para a realização dos cultos voltando à sua normalidade. Nós exaltamos ao Senhor nosso Deus, porque nos permite trazer essa palavra aos irmãos, neste culto de ensino, utilizando-nos da internet, que é um instrumento que também está a serviço do povo de Deus. E hoje eu quero trazer para os irmãos uma breve palavra para meditarmos, que se encontra aqui no livro do profeta Daniel, do capítulo 6, versículos 16 e 17. Para você que tem um exemplar da Bíblia do culto, nós vamos fazer a leitura aqui, Antigo Testamento, página 1047. Profeta Daniel, capítulo 6, versículos 16 e 17, página 1047 da Bíblia do culto. Assim diz a palavra do Senhor. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu selo, com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Queremos exaltar o nome do Senhor pela leitura desta palavra e queremos também fazer uma oração em favor de todos os irmãos, você que está nos acompanhando aí pela internet, na sua residência, no seu trabalho, onde quer que você esteja, se valendo desta ferramenta importante, como já disse, reitero, da internet. Oremos ao Senhor. Poderoso Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede. A tua palavra nos diz que este é o dia que nos fez o Senhor. Devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Obrigado por tudo que o Senhor permitiu que nós pudéssemos fazer no decorrer deste dia. Queremos te louvar pela vida dos teus servos e servas, teus filhos, que nos acompanham, Senhor, ó Deus amado, através da rede de computadores, da internet. E queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor possa visitar cada lar, cada família, cada coração. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Precisamos, nos carecemos da Tua misericórdia, da Tua graça. Visita, Deus, onde quer que estejam os Teus filhos. Contempla, Senhor, a necessidade de cada um, coração, a mente, propósito. Entra, Senhor, com a Tua providência. Assim como o Senhor deu vitória ao Teu servo Daniel, dá vitória também a Teus filhos, porque nós cremos na Tua palavra e no poder do Teu nome. Oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a história de Daniel é uma história bastante conhecida. Ele, quando jovem, foi levado cativo, na segunda leva dos cativos, e pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. E Daniel, já desde então, da sua tenra idade, se mostrava um servo fiel. A postura de Daniel era uma postura de uma pessoa comprometida com o reino de Deus, comprometida com o Senhor. Daniel foi levado para uma terra estranha,
né? O texto fala que ele foi colocado junto com outros jovens, a mando do rei, para que pudessem ser tratados, bem cuidados, e depois seriam escolhidos pelo rei. E Daniel, diz o texto bíblico, ele assentou no seu coração não se contaminar, né? Não fazer aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. E o eunuco, quando ouviu Daniel solicitando que não queria comer daquelas comidas, daqueles manjares, comer daquele vinho, o eunuco disse: olha, eu não posso fazer isso porque você vai ficar raquítico, né? Vai ficar com o semblante caído, anêmico, porque se você não comer o que é bom, né? Como é que vai ficar? Mas ele disse: não, vamos fazer um teste então, né? E eles, por um período de tempo, se abstiveram, ele e seus amigos, de participar das iguarias do rei, e o texto diz que depois de um tempo eles foram encontrados 10 vezes mais saudáveis e cultos do que os outros jovens. Isso tudo aí demonstra que quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus também nos dá livramento e nos dá vitória. Então Daniel, desde novo, já tinha uma postura de fidelidade, temor, de reverência ao Senhor. Que a gente não pode só servir a Deus nos momentos fáceis, temos que servi-lo também nos momentos difíceis. E esse texto que fiz a leitura, um pouco mais à frente, né, do capítulo 6, versículo 16 e 17, retrata um momento muito difícil por qual passou Daniel. Foi exatamente quando ele foi lançado na cova dos leões. O texto do capítulo 6 fala que o rei Dario constituiu no seu reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. E o versículo 2 fala: e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Então o rei Dario colocou 120 pessoas para tomar conta, né? Como se fosse o rei Dario, fosse o governador do estado, por exemplo, e essas pessoas, 120, fossem os prefeitos. Fazendo uma analogia bem simples. E 3 ficaram responsáveis para tomar conta de todo mundo. E dentre os 3 estava Daniel. Então Daniel, pela sua postura, pelo seu comportamento, pela sua atitude, ele já despertava ciúme e inveja, infelizmente, né, naquelas pessoas. Então, esses 2 amigos, entre aspas, criaram uma forma, um rei editar um decreto, e o rei assinou que as pessoas não poderiam dobrar os seus joelhos perante outro Deus. E Daniel já fazia isso. A Bíblia diz que ele, durante 3 vezes ao dia, ele orava ao Senhor, voltado para Jerusalém. E o que acontece? Daniel continuou orando. E por continuar orando, o rei não podia fazer outra coisa senão sentenciá-lo a ser lançado na cova dos leões. E o versículo 16 e 17 retrata esse momento. O rei, com amargura de alma, porque o rei gostava muito de Daniel, muito aborrecido, chateado, e até sem querer fazer isso, lançou. E Daniel, o texto diz que ele foi lançado na cova dos leões, irmão. E na manhã do dia seguinte, o rei se levantou, não conseguiu dormir, perdeu o sono, foi até onde estava Daniel, chamou por Daniel, e Daniel estava lá, leso, livre, intacto, porque o Senhor fechou a boca dos leões, né? E não puderam devorar a Daniel. Nós servimos a um Deus que também nos livra e nos guarda, né? A Bíblia diz que o adversário das nossas almas, o diabo, ele anda rugindo como leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Derredor, ou seja, ao redor de ao redor. E a Bíblia também diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, você é servo de Deus. Ao seu redor estão os anjos do Senhor. E ao seu derredor está o adversário das nossas almas, o diabo, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, né? Mas Deus, que livrou Daniel da cova, também nos livra. É o Deus que nos guarda, é o Deus que nos protege todos os dias da nossa vida. Mas para que isso possa acontecer, o texto diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Temor a Deus, não é ter medo de Deus, mas reverência, obediência, submissão
reconhecimento que Ele é o Senhor e que nós somos pó e cinza e que não somos nada. Daniel foi lançado na cova e Deus o livrou. Veja, a cova dos leões era subterrânea, tendo uma abertura na parte superior, uma pedra grande cobria a abertura e o selo do rei significava que a cova não podia ser aberta sem a sua autorização. Você fala de cova, qual a ideia que você tem, né? Cova é um buraco. Pessoal, alguém que está no buraco, quem está no buraco, quem está na cova não está bem. Está no buraco, estou no buraco, quebrado, estou numa situação difícil, que não tem retorno, complicada. Era a situação de Daniel. Daniel não estava na cova porque ele era alguém que andava fora da vontade de Deus. Daniel não estava na cova porque ele era alguém que fez alguma coisa errada. Daniel estava na cova porque alguém armou uma cilada para ele, mas Deus permitiu, porque Deus também poderia tê-lo livrado. E em nenhum momento você vê na Bíblia Daniel dizendo para Deus: Senhor, eu sou justo, eu não mereço isso, por que está acontecendo isso comigo? Eu não encontro na Bíblia este registro. Com certeza Daniel tinha no seu coração a certeza e a firme convicção de que Deus o livraria na cova dos leões. E é importante ressaltar que Deus não o livrou da cova, ou seja, impediu que ele fosse lançado. Não, peraí, Daniel é um homem justo, íntegro, temente ao meu nome, eu não vou deixar que isso aconteça, eu vou livrá-lo. Não, o texto nos fala que Daniel, ele foi livre na cova dos leões, dentro da cova. Veja, ele passou uma noite inteira lá. Ele foi lançado e só na manhã seguinte o rei Dario foi até a cova e perguntou: Daniel, dar-se-ia que o teu Deus tenha te livrado? E ele gritou em alto e bom som: ó rei, vive para sempre. Então, cova dos leões simboliza algo terrível para nós. Espiritualmente, a cova dos leões representa o auge de um problema. Quem é que não passa por problema? Se eu perguntar para você que está me assistindo, que está me ouvindo, se você tem problema, né, certamente você vai sinalizar que tem problema. Eu acho que se eu perguntar quem não tem problema, provavelmente ninguém vai levantar a sua mão, porque o problema faz parte da nossa vida, né? Às vezes a gente tem problemas até que a gente não contribuiu para que ele pudesse existir ou acontecer. Por esta razão, nós tememos ao Senhor. Então a cova, espiritualmente, ela representa o auge de um problema. Daniel estava no auge de um problema, grande problema, grande dificuldade. Certamente ele não teria como resolver, mas o Senhor fechou a boca dos leões e no auge deste problema, Deus livrou Daniel. Pode ser que você também esteja me ouvindo nesta noite, esteja no auge do problema, numa grande dificuldade, às vezes até um problema que você, como já disse anteriormente, não deu causa para que ele acontecesse. Até uma situação, uma circunstância que você foi envolvido nesta situação, nessa circunstância, né? Não tendo dado início, não tendo dado motivação nenhuma para acontecer, mas aconteceu. Fato é que você está no auge de um problema. E o que fazer agora? Confiar em Deus, continuar acreditando e esperando que o Deus que livrou Daniel vai também livrar você, que o Deus que enviou o anjo ali na cova dos leões para livrar o seu servo, fiel, íntegro, também vai livrar você. Imagine, Daniel ficou uma noite inteira na cova. Essa noite pode significar o tempo que você está passando por essa circunstância ou por essa dificuldade. Algumas pessoas acham, interpretam que pelo fato de servirmos ao Senhor, nós não podemos ter lutas. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E irmãos, o que nós temos que ter? Bom ânimo, confiar e esperar no Senhor, porque Ele é poderoso para nos dar o livramento. Veja bem, irmãos, então, espiritualmente, falei, né, que a cova dos leões representa, primeiro, o auge de um problema. Segundo, um grande problema, né? Vamos ler aqui o que fala o profeta Isaías, no capítulo 38, no versículo de número 17. Isaías 38, 17. Palavra do Senhor. Nós estamos aqui nesta noite trazendo uma palavra aos irmãos, a palavra do ensino, né?
Isaías 38, 17 diz assim: Eis que, para minha paz, eu estive em grande amargura, tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Então, há pessoas que também interpretam, se a pessoa está passando por alguma dificuldade, está em pecado. Imagina só como é que não seria então a situação de Daniel e tantos outros, né? Podemos nos lembrar aqui de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, próprio Deus dera testemunho dele, rico, mas Deus permitiu que o diabo tirasse tudo que ele possuía e tocasse até em seu próprio corpo, né? Tal era a sua aflição que a sua esposa disse: amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele sabiamente respondeu: nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá voltarei, né? O Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então se coloque nessa situação. A gente lê a história, é fácil, né? A gente lê a história, é fácil, mas se coloque nessa situação. Imagine, perder todos os filhos, perder todos os bens e ainda depois perder a saúde, mas não perdeu a fé, não perdeu a esperança, não perdeu a certeza e a confiança que ainda na adversidade Deus iria dar a vitória. Então, cova remete para algo ruim, né? Cova, um buraco, auge de um problema, um grande problema, mas Deus, pela sua misericórdia, Ele está aqui para nos livrar. Então, não está associado ao pecado. Pecou, claro que se você peca, você tem as consequências do pecado. Mas não quer dizer que você, porque você está passando por uma dificuldade, seja consequência do pecado, né? Já disse, reitero, no mundo tereis aflições. Há pessoas que interpretam que pelo fato de sermos servos do Senhor, não podemos ter dificuldades, né? Não existe essa história de dizer que você vai entregar a sua vida para Jesus e nunca mais terá problemas. Nós estamos trabalhando em prol do reino de Deus, né? A Bíblia diz: juntai para vós tesouros do céu, no céu, né? Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Também, espiritualmente falando, a cova dos leões representa um problema de solução humanamente impossível. Humanamente impossível. Humanamente impossível. E aí, eu posso me lembrar da história de Sara. Porque o anjo do Senhor visitou seu esposo Abraão e disse que depois de um tempo voltaria e ela daria à luz a um filho. E ela disse, estava atrás da porta e ela riu, mas ela não riu zombando. Ela riu dizendo: mas não tem mais condição. A idade que eu estou, não é permitido para as mulheres. Como é que eu vou ter filho? Impossível. Impossível. Então, cova é um problema de solução humanamente impossível. Humanamente. Aquilo que ao homem é impossível, para Deus não é. Então, Deus tem poder para tirar você dessa situação que você está passando nesse momento. Deus tem poder para isso. Deus tem poder para mudar a história da sua vida, para mudar o quadro. O homem não pode, é humanamente impossível, mas Deus pode. Deus pode entrar com providência. Para que isso aconteça, você precisa crer na palavra do Senhor. Na palavra anterior, eu disse aos irmãos que muitas pessoas pegaram carona no coronavírus e entregaram os pontos, né? Eu trouxe hoje aqui o exemplo de Jó. Podia ter tudo para dizer: estou cansado, chega, perdi tudo, que Deus é esse? Mas ele não entregou os pontos. Ele creu, permaneceu, honrou o nome do Senhor e o diabo foi envergonhado através do seu testemunho. Se alguém pode dizer que estava numa cova, esse alguém é Jó, né? Não tinha como reverter o seu quadro, humanamente impossível, mas Deus entrou com providência e reverteu, assim como também, se você acreditar no Senhor e crer na sua palavra, Deus entrará com providência e vai reverter este quadro. Pastor, o senhor não sabe qual é o problema, não. É difícil
não tem solução. Tem solução sim, porque para Deus nunca existe o impossível. Nós costumamos dizer que a última palavra é do Senhor, e é mesmo. O que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, o que nós temos que fazer é confiar em Deus. Confiar em Deus como Daniel confiou. Daniel não falou: rei, olha aqui, sou seu amigo. Rei, há quantos anos eu sou servido do Senhor? Meu testemunho, homem íntegro, obediente, temente a Deus, me desvio do mal, né? De excelente testemunho, não mereço ser lançado na cova não, não faça isso comigo não. Não, ele não falou nada, foi lançado na cova. A sua confiança estava em Deus. Nós também temos que depositar a nossa confiança em Deus, não só de palavras, mas de atos e atitudes. Por isso que às vezes Deus permite que passemos por algumas circunstâncias de sabores na vida, contratempos, percalços, para que através do seu poder, atuando e agindo em nosso favor, o nome do Senhor seja glorificado. Agora, sempre é bom destacar as atitudes, né, da pessoa diante de um problema desse. Cova. Atitudes de Daniel antes de ser levado para a cova dos leões. Então, a sua vida pregressa fala muito, né? Tem gente que quando está no problema quer buscar o Senhor, quer jejuar, quer orar. Irmãos, há tempo para tudo. No tempo de orar, nós temos que orar. Você não vai esperar a circunstância agravar, o problema acontecer, para você buscar o Senhor, não. Você tem que buscar o Senhor em todo tempo. Em todo tempo, buscar o Senhor, para que Deus possa guardar a sua vida, te livrar dos dias maus e te dar força, coragem e graça para enfrentar os problemas da vida, que certamente a todos nós vão atingir. Então, a atitude que Daniel já tinha antes de ser levado para a escola. Primeiro, priorizava a oração. Vamos ler? Priorizava a oração. Daniel, irmãos, aqui no capítulo 6, você pode ver na sua Bíblia, no versículo 18, Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, diz a palavra: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes do dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quando ele soube que foi assinado o decreto, ele continuou tendo a mesma postura que ele tinha antes. Ele não começou a orar a partir dali, como também antes costumava fazer. Outra coisa, de joelhos, né? Com os joelhos dobrados. As pessoas não querem orar não, irmãos. Até na igreja a pessoa não quer orar não. Fica o olho aberto, quer conversar, quer andar, né? Nós temos que orar, irmãos. Dobrar os nossos joelhos. Lançar sobre Deus a nossa ansiedade, como nos manda a palavra do Senhor. Então, Daniel já tinha essa atitude, já orava antes. E continuou orando. Por isso que Deus lhe deu o livramento. Você está orando? Você ora? Quando eu me converti, em 1980, em agosto de 1980, né, ali aqueles primeiros contatos, naquele ensino de novo convertido, eu aprendi que eu tenho que orar quando eu me levanto pela manhã, que eu tenho que orar quando eu saio de casa, que eu tenho que orar quando eu vou almoçar, que eu tenho que orar quando eu vou fazer o lanche da tarde, que eu tenho que orar quando eu chego em casa, agradecendo por ter saído e voltado com vida e saúde, que eu tenho que orar quando eu vou fazer a refeição, à noite, jantar ou fazer uma ceia, que eu tenho que orar quando eu vou deitar, irmãos, e se possível também orar pelas madrugadas. As pessoas não oram mais, elas saem em desabalada carreira, preocupado, com o dia cheio, cabeça já cheia de preocupação, não tem tempo para orar. Então, a atitude de Daniel é que ele já orava, e nós temos que orar. E o que é orar? Orar é falar com Deus. Se você chegar no açougue para comprar uma carne e ficar olhando para o açougueiro, ele não vai entender o que você quer. Se você fizer sinais, ele também não vai entender. Mas se você disser para ele o que você quer, aí ele vai entender. Então,
nós temos que orar. A oração move a mão de Deus. Oração, falar com o Senhor. Então, a atitude de Daniel antes de ser levado para a cova, ou seja, antes da luta, antes do problema, antes da dificuldade, ele já orava. Orava ao Senhor. Outra atitude, mantinha permanente comunhão com Deus. Daniel capítulo 10, versículo de número 12. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, né? Diz a palavra: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Pastor, o senhor está lendo o capítulo 10, o versículo de número 12, e o fato aconteceu no capítulo 6, mas veja o que o anjo disse para ele. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas orações, desde o primeiro dia, retroativamente. Tem uma atitude, irmão, de oração. Pastor, eu sou fraco. Você é fraco, mas não tem problema, não é? Nós somos fracos mesmos, diante da dificuldade, do gigante que se levanta, não é? Para nós temos que enfrentar, mas vamos orar ao Senhor, buscar a face do Senhor, clamar ao Senhor, e Deus certamente vai entrar com a sua providência. Outra atitude de Daniel, expressava sua gratidão para com Deus. Ele expressava. Daniel, capítulo 2, versículo 20. Expressava sua gratidão para com Deus. Daniel, capítulo 2, versículo 20. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Isso foi quando Daniel interpretou o sonho do rei. Não tomou para si a glória, mas ele expressou a sua gratidão para com Deus. É o que nós temos que fazer, expressar a nossa gratidão para com Deus. Agora, lá na cova, lá no buraco, imagina, né? A gente lê essa história, mas você imagina a situação de Daniel dentro da cova dos leões. Primeiro, estava sozinho. Capítulo 6, versículo 16. Capítulo 6, versículo 16. Diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Sozinho. Ninguém foi lançado com ele, não. Ele foi lançado sozinho, estava sozinho. Isso quer dizer que, se em meio aos problemas formos abandonados por alguém, o Senhor não se esquecerá de nós. O profeta Isaías retrata bem esse tema no capítulo 49 do livro do profeta Isaías, profeta maior pela quantidade de escritos, né? 49, versículo de número 15, que fala a palavra do Senhor. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não se compadeça dele, do filho do seu ventre? É uma pergunta. Mas ainda que esta se esqueça dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Então, Daniel estava sozinho, é verdade, sozinho fisicamente falando, humanamente falando, como às vezes nós também estamos sozinhos. A gente fica sozinho, não tem onde buscar um reconforto, alguém para dar uma palavra amiga. Mas, ainda que todos se esqueçam de você, o Senhor, todavia, não se esquece de você. Então, meus irmãos, que o Senhor possa falar de maneira poderosa ao seu coração. Assim como Daniel, que já tinha uma vida de comunhão com Deus, assim como Daniel, que já tinha demonstrava atitude de uma pessoa temente, e não obstante Daniel ser temente a Deus, desviar-se do mal, como falei no começo, ainda jovem, né? Não quis comer da comida do rei, das iguarias, do manjar. Isso já demonstrava, já denotava o seu caráter, a sua postura. Lá na frente, isso não fez com que ele fosse livre de ser lançado na cova.
mas Deus o livrou dentro da cova. Então, seja fiel ao Senhor, busque a sua face, faça a vontade de Deus, caminhe na sua presença, e quando você enfrentar a adversidade, creia que Deus também vai dar vitória a você. Deus sempre nos dá estratégias, Deus sempre nos dá caminhos, não é? Quando o Senhor foi onde estava Lázaro, depois de um tempo, não é? Ele disse, olha, tirai a pedra. Jesus tinha poder para tirar a pedra sozinho, mas ele determinou, tirar a pedra. E eles tiraram a pedra, removeram a pedra. Então, Lázaro saiu para fora. Talvez você e eu tenhamos que remover a pedra do impedimento, do obstáculo, da dificuldade. Mas não desanime, levante a sua cabeça, creia no poder de Deus. Saiba que assim como o Senhor livrou Daniel, também há de livrar você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Forte abraço, meu, da minha esposa, da pastora Sheila, aqui do pastor Rubens, a todos os irmãos da Assembleia de Deus em Olinda 2, a todos aqueles que neste momento nos acompanham por esta palavra. Que Deus te abençoe. Creia no poder de Deus. Amém? Forte abraço a todos. Paz do Senhor.